A borda de quem? Do Rondão. Agora são 7 horas da manhã, cravado. E a gente tá indo pra onde? Trabalhar. Tem que trabalhar, não tem muito jeito, né? Hoje tá chovendo, geralmente esse caminho eu sempre faço de moto, né? Da minha casa ao serviço são 60 quilômetros e aí eu faço de moto. Mas hoje tá chovendo, como vocês podem ver. E tem previsão de chuva pro dia todo, então vamos de carro, né? Vamos de carro, porque todo dia eu tomo chuva, então evitar pelo menos um dia, né? Segunda-feira hoje, né? Então se der pra evitar, tá tudo certo, hein? Pô, como tá nubladão, chovendo, dá vontade de ficar dormindo. Mas não tem jeito, né? Se quer manter o carro, se quer fazer o mínimo das coisas, tem que trabalhar, não é verdade? Tô com o Honda, né? Como eu falei pra vocês, olha lá, ele tá fazendo uma média de 8.5 e lembrando, eu estou no álcool. Estou fazendo uma média de velocidade de 108 km por hora. Vou colocar pra 110 aqui. Ele tá no piloto automático, tá? Pra quem pergunta. E é isso. Só ouvindo o somzinho e seguindo o caminho adiante. E aí? O que você acha? O painel é bonito, né? Painel, a bolsa ali, ó. Com a marmita ali e tudo. Porque como eu vou o dia todo, né? Então, tem que levar a marmita, levar um lanchinho. Hoje eu não tô levando um lanche não, mentira. Só tô levando a marmita. E... pra passar o dia, né? Mas e aí, me conte aí. Você tem que fazer a viagem pro serviço? Seu serviço é perto, é longe? Me diga comigo aí nos comentários pra mim saber qual é a sua vida, qual que é a sua realidade. Às vezes eu fico me perguntando, né? Poxa, por que a vida tem que ser tão difícil, não é verdade? Lógico que eu sei que tem muitas pessoas que têm uma vida bem mais difícil, têm uma vida bem mais regrada, não tem o mínimo, muitas vezes o necessário. Então, não é reclamando não, longe disso. Mas só mesmo falando, por que a vida tem que ser tão difícil, né? Quando eu era mais novo, criança na verdade, né? Porque eu não sou tão velho assim. Mas quando eu era novo eu falava, quando eu crescer eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Maldito, não sabia nada, não sabia nem o começo de como seria crescer. Mas assim, brincadeira à parte, é bom ser adulto, mas também tem muitas responsabilidades, né? Não sei o que você tem de responsabilidades como adulto, mas se você é adulto e tem uma família, ou se você é adulto, mesmo que não tenha uma família, mora com seus pais, mas você cuida dos seus pais, cara, de qualquer forma, ou se você é adulto sozinho, sua vida é difícil, não tem muito o que fazer, na verdade. Tem que trabalhar e ir pra cima, realmente, não tem muito o que fazer. Mas poxa, às vezes a gente fica cansado, né? Hoje é uma segunda-feira, por exemplo. Se você não tem um carro, um exemplo, tá? Tudo um exemplo aqui. Se você não tem um carro, tá essa chuva aqui, pô, você tem que ir embaixo de chuva. Se você não tem uma moto, você tem que botar a capa e ir embaixo de chuva. Se você não tem uma capa, você tem que ir do mesmo jeito. Se você tem um carro, você vai de carro, você vai um pouco mais confortável. Mas o que eu tô querendo dizer é que cada pessoa tem suas limitações, tem a sua pedra de tropeço, né? Eu costumo dizer que cada pessoa tem seus demônios, né? Isso não significa que você é demoniada. Não, pelo contrário. Você tem suas dificuldades. E, cara... E aí, às vezes, a gente fica, né, naquela de tipo... Poxa, hoje tá tão difícil, né? Mas tem outras pessoas que estão passando por muitas outras dificuldades também. Mas é interessante de dificuldade que, por exemplo... Eu não passo fome, mas tem uma pessoa que passa. Aí, a gente fala... Poxa, a situação dessa pessoa... a situação dela é mais difícil que a minha, sim, realmente. Mas não dá pra diminuir a sua situação, ou diminuir a minha situação. Até porque o que você sente, cara, você tá sentindo. Então o que tá sendo difícil pra você no momento, pra mim não pode ser difícil, mas pra você é. E o que às vezes é difícil pra mim, pra você não é. Porque é o que você sente, né? Então eu acho que isso é muito importante. E, inclusive, se você tiver uma opinião igual ou diferente, deixa no comentário. Eu sempre gosto de evoluir com o pensamento dos outros, né? Mesmo que muitas das vezes eu não concorde. Mas no final de tudo, a gente sempre tira ensinamentos, né? Aí, ó, tem uma carreta ali. Poxa, eu dirigir na pista com carreta é duro, viu? Chuvinha caindo. Aqui, ó, onde a gente tá, tem nesse pedacinho aqui, ó, tem puta buraco. E é muito bonito.
E essa vista de dia também é muito bonita, mas hoje tá chovendo. Eu até tô achando estranho, porque geralmente quando chove nesse pedaço, cara, forma uma neblina. Mas uma neblina que você não enxerga um pau na frente. Então hoje tá de boa. Eu não sei se dá pra ver a visão lá, ó, periférica, né? Mas é uma visão muito bonita aqui. Mas enfim, voltando pro nosso assunto supérfluo. Falando sobre a vida. A gente tem que fazer muitos sacrifícios, né? Contar mais ou menos. Eu sei que ninguém quer saber, mas... Bom, se você estiver assistindo e quiser saber, eu tô contando. Quando eu era mais novo, antes mesmo de ter o emprego hoje que eu tenho, de fazer o que eu fazia... Vamos passar aqui rapidão? Dá um gás aqui. De fazer o que eu fazia, de tudo mais. Eu ia trabalhar pro serviço de bicicleta. Eu andava todo dia 25 km ida e 25 voltando. No comecinho foi difícil, viu? E aí eu saía 5 horas da manhã e chegava em casa às 11 da noite. Eu saía 5 da manhã porque eu entrava no serviço 6 horas. Então eu ia de serviço geralmente, né? Eu ia das 6 às 5 horas da tarde. Era um escravo, viu, filho? Na hora que o salário vinha, o chicote vinha junto. Mas eu não tinha muita escolha, né? E nessa época eu tava começando nesse serviço, né? Então o patrão falou assim, ó, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Maldito. Ele combinou comigo, ó, pra você ver, ó. Isso já faz um tempo, tá? Mas ele combinou comigo um salário mínimo. Na época o salário mínimo era 955. Pô, salário judiado, né? Infelizmente tem muitos que não ganham isso hoje, né? Mas enfim, era 955. Aí ele falou assim, ó, você vai ganhar 955 e se você trabalhar a mais, você vai ganhar a mais. Eu falei, nossa, beleza. Eu não tinha nada naquela época, eu não tinha nada mesmo. Então pra mim era muito dinheiro. Então beleza, comecei a trabalhar. Aí eu entrava cedinho, lá era 24 horas, tá? Então eu entrava cedinho e ficava até, tipo, quase 12 horas lá no serviço. E, detalhe, hora do almoço eu não fazia 1 hora de almoço. Eu fazia a hora corrida. Eu entrava cedinho justamente pra conseguir uma graninha, sabe? Cara, primeiro mês eu fiz tudo isso. Sabe quanto veio de salário? R$800. 800 conto. Aí eu fui falar com o dono, né? Aí eu falei, mas então, não era 955 e o que eu fizesse a mais? Sabe o que o desgraçado falou? Ele falou assim que eu era horista, né? Então eu ganhava por hora. Então, pra mim ganhar mais, naquela época eu não sabia disso, sabe? Mas aí eu vi. Aí eu fiz as continhas lá. Sabe quanto eu ganhava por hora? 3 e alguma coisa. Mano, R$3 por hora. Você é louco, catalatinho, acho que dá mais dinheiro. Mas tudo bem, então eu tava estudando ainda, né? Eu fazia curso pra me formar no que eu faço hoje. Então eu fazia curso, então eu ia pro serviço das 6 às 5 da tarde e depois das 7, não, era 7 horas eu acho. Depois das 7 às 10 horas da noite, eu fazia Senai, né? Na época eu tava fazendo curso no Senai. Então eu fazia esse curso. Então tipo, trabalhava o dia todo e às vezes ia embaixo de chuva mesmo, levava uma roupinha extra lá, tomava chuva o dia inteiro, depois botava aquela roupinha e ia embora. Deixa eu dar um help aqui que eu tenho que passar essa carreta aqui. E não dá pra ver nada. Bom, passamos a carreta. Tinha que parar, né? Senão ia dar ruim. Mas é isso, então, tipo, eu trabalhava bastante, estudava também. Então, cara, até a hora de dormir já era, tipo, 1 hora da manhã. E eu saía às 5 da manhã. Então foi difícil. 3 anos fazendo isso. Mas a gente saiu, né? Mas é isso que eu falo, tipo, às vezes não precisa ser tão difícil assim, né? Se você não nasceu em berço de ouro assim como eu, cara, tipo, tem que ralar um pouco. Não tô falando que é uma vida de superação, nada, mas é gostoso, né? É gostoso quando você rala um pouco e depois você vê o resultado. Mas também ralar toda vez é difícil, né? Me deixa nos comentários aí, qual é o seu percurso e o que é difícil pra você e o que já foi difícil. Mas, infelizmente, continua sendo difícil ainda. Mas, cara, determinação e foco, porque eu sei que você consegue. E, bom, bora pra cima, meu clã.